Hoje nós vamos tratar de um assunto bem bacana. Nós vamos falar sobre a pecuária na disciplina de geografia, certo? Primeiro nós temos que entender o que é pecuária. É a atividade que envolve a criação e tratamento de animais. Mas lembrando que não é aqueles animais que a gente cria em casa, como cachorro, como um gato, como uma tartaruga. É a criação dos animais que fornecem a matéria-prima, que é o primeiro elemento, para o consumo e a comercialização. Ok? Então ficou claro? Aqui, nós temos alguns exemplos de animais e a matéria-prima que eles fornecem. Nós temos a abelha, que ela fornece mel, cera e própolis, aquela matéria que faz medicamento, que a gente, quando está com a garganta inflamada, a gente toma mel de própolis com alguma coisa e melhora. Nós temos também um exemplo bem simples, a vaca, que ela fornece para a gente carne, leite, o couro. Existem também outros animais, como a galinha, que fornece o ovo, o porco, que fornece a carne também. Então, existe uma gama, uma diversidade de animais que fornecem a matéria-prima e que são criados na atividade da pecuária, certo? Na pecuária, a maioria dos animais, eles são criados em rebanhos. Aqui nós temos alguns exemplos. Então, rebanhos de boi e vaca, nós damos o nome de bovino, porcos e porcas suínos, carneiros e ovelhas ovinos, jumentos e jegues assininos, búfalos e búfalas bufalinos, bodes e cabras caprinos e cavalos e éguas equinos. Nós temos que fazer essa diferença entre carneiro e ovelha, que são ovinos, e bodes e cabras, que são caprinos, certo? Aqui nós temos um exemplo de um rebanho de ovinos, que são carneiros e ovelha. Lembrando que rebanho é quando tem aquela grande criação, que se cria junto, não é um único só. Quando você só tem uma galinha lá, ou quando você só tem uma vaquinha, você não tem um rebanho. Quando se tem uma quantidade bem maior, certo? Então, nós temos diversas práticas da criação desses animais. Uma delas é a criação intensiva. E o que seria isso, tia? De uma forma bem clara, a criação intensiva é quando os animais são criados em pequenas áreas e se alimentam principalmente de ração. Se eu tenho 5 vaquinhas, mas eu não tenho espaço para criar ela, então ela está numa pequena área, está lá naquele quintal apertadinho, e eu alimento principalmente com ração, porque não tem um pasto, um capim natural para essas vaquinhas comerem. Aqui nós temos um exemplo de uma criação intensiva de porcos. Vocês podem perceber que eles estão tudo enquadradinhos em jaulas e eles se alimentam principalmente de ração. Esses porcos, eles não estão soltos na fazenda, eles são criados nessas pequenas áreas. Eles são confinados, certo? Isso se chama criação intensiva. Nós temos também a criação extensiva, que é o oposto. É quando os animais são criados soltos em grandes fazendas, em grandes áreas, e se alimentam principalmente do pasto natural, ou seja, daquele capim, do que a natureza oferece. Que nós temos uma criação bovina, de gado. Então vocês percebem que a área é muito grande para eles viverem. Não tem aquela preocupação de sempre ficar alimentando com ração. Então, criação intensiva é quando eles são criados em locais pequenos e alimentam-se principalmente de ração. E criação extensiva são criados em áreas grandes, soltos, e se alimentam de pastos naturais, o capim, certo? Existem vários profissionais que criam alguns animais e eles recebem os nomes específicos. Aqui nós temos alguns exemplos. Pessoas que são avicultores, eles criam aves. Pode ser galinha, pato, peru, cisne, guiné, certo? Nós temos também ranicultores. É um profissional que ele cria rãs, bem comum, né? Nós temos também sericultores, que são os profissionais que criam os bichos de seda. Essas lagartinhas, elas fabricam o material, a matéria-prima, um fiozinho bem fininho
que forma a seda, o tecido que a gente conhece seda, aquele tecido mais fino. Então, é esse bichinho de seda que a gente dá o nome, que fornece esse principal matéria-prima. Nós temos também apicultores, que já é um profissional mais comum, que ele cria abelhas, que fornece o mel, como a gente já viu, a cera. Então, tem esses profissionais, existem outros, tem os piscinocultores, que são os que criam peixes, certo? E nós temos que ter alguns cuidados necessários para criar nosso rebanho de animais. Principalmente temos que ter higiene com esses animais, principalmente se for numa criação intensiva, que são áreas pequenas e confinadas, porque eles ficam tudo aglomerados, tudo junto, então a gente tem que ter uma higiene redobrada. Tem que estar com a vacinação em dia para se ter uma matéria-prima sadia. Tem que dar uma boa alimentação e remédio quando adoece e sempre ter uma assistência veterinária para verificar se aquele seu rebanho ele está sadio e se ele pode fornecer a matéria-prima realmente sadia para o consumo humano. Como a tia falou, o assunto de hoje é muito simples, muito prático, é um assunto que a gente já conhece, que a gente convive. Sempre tem aquele parente nosso que cria uma galinha, que cria um boi, e a gente já viu isso na prática, certo? Então, responda as atividades com capricho. Qualquer dúvida que tiverem, é só entrar em contato e a gente se encontra na nossa correção online. Beijos para vocês!